Seja muito bem-vinda, doutora Marília, a esse bate-papo aqui conosco. Para nós é uma satisfação muito grande receber aqui para esse bate-papo. Sinta-se em casa, doutora Marília. Muito obrigada, doutor Geraldo. O prazer é meu, muito meu mesmo. É uma oportunidade boa da gente conversar sobre avicultura, sobre o Avicultor 2022, né? E toda essa trajetória da avicultura de Minas Gerais e do Brasil. Primeiro, eu preciso saber quem é essa pessoa extraordinária. Eu sei, mas nós precisamos dos nossos seguidores, as pessoas, né, do segmento avícola, né, também conhecem, mas outros precisam conhecer quem é a doutora Marília Marta Ferreira, a nossa veterinária. Conta um pouquinho da sua história, doutora Marília, por favor. Bom, doutor, é um prazer contar a minha história. É uma história de uma pessoa, assim, de família bem simples, né? Que foi criada praticamente só com a mãe e que se formou, estudou no Colégio Municipal de Belo Horizonte, depois fomos para a escola de veterinária, né? E formada em medicina veterinária em 1962. Eu estou fazendo agora, eu e minha turma estamos fazendo agora 60 anos de formado. E a escola de veterinária da UFMG está fazendo 90 anos, certo? Então, eu fiz um mestrado também em produção e reprodução de aves, certo? Em 1974. Fiz alguns cursos aqui no Brasil, fui para o exterior também, fiquei pouco tempo na época que eu formei, era aquela Aliança para o Progresso, certo? Então, a gente tinha muita ajuda, muita colaboração lá dos americanos, certo? Principalmente no setor de avicultura, que era uma produção de aves que estava começando, assim, naquela época, se fortalecendo e sendo mesmo uma profissionalização da produção de aves, certo? Comecei a trabalhar na Secretaria da Agricultura, no antigo Departamento de Produção Animal, que hoje é ali o Parque da Gamileira, né? Então, ali a gente começou a estudar. A escola de veterinária começou ali, no Ezequiel Dias. E depois ela foi para a Avenida Amazonas e hoje ela está lá na universidade. Eu me dediquei à avicultura porque, na realidade, eu fui escolhida para coordenar o projeto da USAID, que era de fazer um fomento de avicultura aqui em Minas Gerais, aliás, no Brasil inteiro. Cada estado tinha uma coordenação para a produção de aves e também de fazer fomento no interior. Então, juntamente com a CAR, na época, a Secretaria da Agricultura montou o primeiro grande aviário, produção com reprodutoras, para produzir pintinhos, para fazer o projeto no interior de Minas. Bacana. Agora, doutora Marília, uma curiosidade. Lá em 1962, ou seja, há 60 anos atrás, quando a senhora formou, como é que foi isso? Olha, quando eu entrei na escola de veterinária, tinha duas moças que estavam no segundo ano, né? E eu entrei junto com a outra moça chamada Marlene, e depois de mim vieram mais duas. Então, durante um período assim, de 10 anos, a escola teve assim, duas moças em cada turma, certo? A minha turma era de 26 rapazes, né? 26 pessoas. E depois vieram turmas maiores e mais uns 10 anos já foi aumentando o número de mulheres na veterinária, certo? Agora, o caso da veterinária mulher, o pessoal ficava achando, puxa vida, como é que você vai pegar um boi aí? Sempre havia isso, né? Achava que veterinário é mais para clínica. Agora, eu me dei bem porque eu não fui para clínica, sabe? A parte mais de doença, de tratar do animal. Eu fui para a zootecnia, porque, assim, eu
fui mais para o estudo de zootecnia, porque era assim, mais matéria assim, exata, das exatas que eles chamam, né? Matemática, estatística. Então, eu me dei muito bem justamente por causa disso. Porque, como clínica, eu não tinha, assim, também, nem condições de montar um consultório, nem nada, né? Um hospital. Então, eu fui mais para a produção animal, certo? Na parte de zootecnia. Ah, tá. Doutora Marília, eu recebi aqui, né, preparando para esse bate-papo com a senhora, um bate-papo muito gostoso, que eu sempre quis fazer, porque eu sempre admirei o trabalho que a senhora desenvolve na avicultura, né, o trabalho que a Vinig faz, que é a Associação dos Avicultores, né, esse trabalho tão bacana. E, né, eu vi que existe um evento que está sendo trabalhado aí com muito carinho, né, por todos vocês da Vinig, pelos, enfim, os avicultores envolvidos, que é exatamente o Avicultor 2022, que vai acontecer no mês de junho, lá no Expo Minas, né, dia 22 e 23 de junho. Eu vi lá pessoas de muita referência, né, no segmento avícola, né, que está ali inscrito, enfim, para palestrar, enfim, para trazer a participação dele. Inclusive, vi lá com muita satisfação, né, do nosso ex-ministro, uma figura extraordinária, né, que é seu amigo, Alisson Paulinelli. Mas dentro desse contexto, doutora Marília, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a evolução da avicultura em Minas Gerais, que a senhora, né, acompanhou e acompanha de perto, né, desde, né, a sua graduação lá em 62 até hoje. Como é que a senhora, resumidamente, a senhora nos passa um panorama desse mercado, que é um importante mercado do agronegócio brasileiro? Bom, doutor, a avicultura ela cresceu exponencialmente, né? Porque nós começamos pequenos, o Brasil inteiro. E a partir desse projeto da USAID, o coordenador dele chamava Haroldo Vasconcelos, ele era médico e muito ligado às coisas americanas, e ele veio para coordenar esse projeto e falava o seguinte, que a nutrição das crianças ela precisava de proteína animal, e o único animal que era rápido para crescer e dar proteína e fazer o desenvolvimento das crianças, que realmente, as mais pobres, sempre, que o Brasil sempre teve, era criar frango e ovos, entendeu? Então, ele já, quando chegou aqui, ele já encontrou alguns pontos onde havia uma avicultura muito ainda incipiente, né? No caso, por exemplo, no sul de Minas, criava-se galinha de postura por causa do esterco para pôr no café, certo? Então, ele fez também um trabalho, nós fizemos um trabalho com a Secretaria da Agricultura, que a Secretaria da Agricultura montou uma granja com incubatório para distribuir pintinhos para as fazendas, onde que tinha o projeto que a gente chamava de 4S, que era mais de criança, certo? Que a gente mandava os pintinhos, levava, ensinava como é que criava. Quer dizer, nesse projeto, muita gente começou a fazer a avicultura mais profissional, certo? Então, nós fizemos muito curso para ensinar o pessoal que tinha vontade de fazer avicultura e tinha medo, mas por causa de ser do comerciante, de ter lugar para vender. Nós fizemos lá em Lavras mesmo, foi onde eu conheci o professor Alisson Paulinelli, que nos cedeu ao auditório lá em Lavras para fazer o primeiro curso para pessoal do interior, do pessoal de fazenda e tal, para fazer um trabalho com eles. E dali a gente passou para outros cursos na Gameleira, e foi aparecendo, então, o pessoal que queria montar incubatório para produzir pindim. Então, nós fizemos uma regionalização
nós tínhamos, então, no sul, o crescimento da avicultura por causa do esterco foi maior do que a gente esperava, certo? Então, foi feito. No Triângulo, nós tivemos os maiores produtores de pintinho. Então, na época, a gente falava que cada frango, cada 50 frangos que nasce, que produz no Brasil, 90% veio de Minas Gerais, lá de Uberlândia. E, com isso, a escola de veterinária, a escola de agronomia de Viçosa e de Lavras também começou a trazer mais alunos para fazer pós-graduado, tudo em agricultura. Então, nós melhoramos a parte de nutrição, foi melhorado, então, cada ano melhorava uma coisa dentro, né? A parte de sanidade, a parte de ração, a parte de nutrientes, muito, apareceu assim aqui em Minas Gerais, muito aluno, muita gente para fazer pós-graduado, tanto em Lavras, como em Viçosa, como aqui em Belo Horizonte, e aquilo expandiu. Então, foi assim, aparecendo em cada estado a avicultura. E Minas Gerais não deixava de ser o centro, porque nós estamos aqui numa localização muito boa, tanto para vender como para comprar, certo? E tudo passa por Minas Gerais, né? E com esse tempo todo, esses 60 anos que eu estou nessa história, eu trabalhei também na extensão, sabe? Fui convocada para trabalhar na ACAR, na época, a primeira veterinária que entrou naquele meio muito masculino, né? O que é um ACAR? O que foi um ACAR? O que se é matéria hoje. Tá. A ACAR, vamos dizer assim... Matéria. Assistência técnica, né? Então, nós trabalhamos demais nesse interior. Eu fiquei em Sete Lagoas, eu tinha 28 escritórios locais para trabalhar, certo? Ali em Sete Lagoas, certo? Nós tivemos lá a grande, hoje ainda tem a Vibra, né? Mas primeiro foi a Cocisa e tal. Nós ampliamos bastante, porque nessa época também nós tivemos a facilidade dos financiamentos, certo? Houve uma legislação incentivando o pessoal a produzir pequenos animais, não só a avicultura, como a suinocultura. Então, o financiamento era muito mais fácil, certo? Os períodos de financiamento, os prazos, né? Para você fazer um projeto, você tinha 15 anos para pagar, 2 anos para os insumos. Então, isso aí foi uma evolução muito grande mesmo, sabe? Entendi. Por isso... doutora Marília, me conta assim, a senhora está falando do desenvolvimento da atividade avícola, etc. Me fala um pouquinho como é que é a Avimig, o que a Avimig faz, enfim, quando que a Avimig surgiu? Conta para nós, por favor. Olha, a Avimig surgiu nos anos 60. Ela surgiu como Associação Mineira de Avicultura. A sigla era AMA. Com pequenos avicultores, alguns maiores, o pessoal da Grande Itaú, que era aqui pertinho, né? Alguns aqui da região de Belo Horizonte, e com um incentivador que chamava Fernando Emílio, que foi o primeiro presidente. Ele era do Ministério da Agricultura. E ele arranjou uma sala para as reuniões, sabe? Tinha uma cooperativa também aqui, uma cooperativa agrícola, não era só de aves, tinha outras coisas. E ele reunia o pessoal ali com todo o aparato do Ministério, sabe? Arranjava alguém para ajudar lá na secretaria, o telefone e tal. Depois, mais tarde, a associação recebeu, assim, eles fizeram uma reunião e fizeram uma diretoria, certo? E houve a ajuda dos maiores produtores, né, que era a Aviária Santo Antônio, a Francap, a Grande Itaú. Então, montaram uma associação ali na Avenida do Contorno, ao lado do Roxo, e alugaram uma casa. E aí, foi assim, uma concentração ali, todo mundo ia para as reuniões. A gente conseguia trazer.
já estava na VIMIG nessa época, no nascimento? Foi nessa época, o que a Cara Emater fez? Ela pegou os técnicos dela e pegou todos os grupos que eram organizados, cooperativas, associações, e pôs um técnico para ajudar na administração e no fomento. Então, eu vim para a Associação dos Avicultores, outro meu colega foi para os suinocultores lá em Patos de Minas, outro foi para o sul de Minas. Então, o que fez? E a Emater, a CAR, ela proporcionava para a gente viajar com os técnicos dela para esses pequenos avicultores que tinham no interior. E a gente captava associado. Ah, tá. Certo? E nessa captação de associado, o pessoal do comércio, que produzia ração, produzia pintinho e tal, o ponto deles era lá na associação, lá na Avenida do Contorno. Aí a associação já começou a, vamos dizer assim... Já começou a crescer. Crescer. Né? Já crescer. E nós fizemos um levantamento junto com a associação, a Meter, o Ministério, nós fizemos um levantamento dos... Na época eram 300 e poucos municípios, né? Hoje são 500 e tanto, não 800 e tanto, né? Era 500 e pouco. A gente fez, através de toda essa rede da Emater, um levantamento de toda a avicultura do Estado e trouxemos para cá, entendeu? Ah, sim. Trouxemos para cá, ficamos muito entrosados com a Secretaria da Fazenda, certo? A IPAMIG, a CAR. Então, a gente fez isso, o Sunab, na época, que dirigia os negócios de preço, entendeu? A gente ia lá. Nós fizemos, assim, uma espécie de coordenação da carne, né? Prefeitura de Belo Horizonte, tudo, a VIMIG estava lá dentro, certo? A senhora acha que, vamos dizer assim, a VIMIG já mostrou a sua importância naquele momento em que... Naquele momento. Então, havia também problemas de tributação, que o milho, o avicultor comprava um milho, mas ele vinha para o avicultor, ele que era responsável pelo pagamento, na época do ICMS e de outro lá, Fundo Rural. Na época, o frango tinha um ICMS muito alto. E nós conseguimos, através dessas secretarias todas, que todas nos ajudaram muito, a ir modificando, porque o pessoal não entendia de avicultura, certo? Então, eles faziam a legislação como se fosse tudo boi e tal. Então, a gente conseguiu mostrar para eles o caminho da avicultura. O que era avicultura? Avicultura. Quantas galinhas era para um galo, sabe? Nós tivemos isso tudo. E nós tivemos também uma sorte muito grande que houve uma falta de milho e nós conseguimos, através até do ministro, trazer milho para cá, que estava sendo vendido mais para o sul, trazer milho para Minas Gerais para vender através da CFP, que na época era Comissão de Produção, não sei, e também da Secretaria de Agricultura. O que acontecia? A VIMIG tinha o poder de encaminhar a compra de milho através da nossa assinatura. A CARP ia lá, fulano de tal, tem 30 mil frangos, então ele consome tantos quilos de milho por ano, por cada tirada, né? Uhum. Então, a gente passava isso para a secretaria, para a CFP, e essa pessoa, e a gente procurava dentro do mapa qual que era o armazém da Caseng, que era mais próximo dele. E ficava para ele comprar. E com isso, a gente adquiriu 1.200 associados. Oh, que bacana, né? Eu acho que assim, quando você se propõe uma associação, no sentido assim, o verdadeiro sentido da associação, de apoiar os associados, porque, veja bem, se você tem lá um produtor, eu acho que toda atividade, principalmente a atividade rural, uma atividade ciumenta, no sentido assim, você tem que estar muito atento, tem que acompanhar, etc., né? Tem que entender, ser um exímio
especialista naquele segmento que ele se propôs, no caso aqui, na Claro. avícola, ou de ovos, enfim, pintinho, frango, etc. Mas ele tem a questão também dos insumos, né? Da É soja, claro. do milho, etc. E quando você tem alguém que entende ou que se dispõe a ajudar, isso facilita muito, porque você pode inviabilizar um segmento por causa do preço de insumo, por causa do preço de milho, ou até mesmo assistência veterinária, ou a questão ligada, questões tributárias que a senhora bem colocou, eu colocando lá para o produtor, questões tributárias que não era do conhecimento dele e poderia muito dificultar. Então, o trabalho que uma associação faz, né, e a gente vê um empenho muito grande da Vimig nesse segmento, isso é muito importante, né, porque o produtor ele tem que produzir com qualidade, tem que vender, tem que ter lucratividade, mas ele tem dificuldade, por exemplo, seja pela distância, meio de comunicação. Hoje está fácil o meio de comunicação. Antes não era assim, né, doutora Maria? Antes não era assim. Realmente, naquela época, até bem pouco tempo, a nossa comunicação era realmente através de cartas, telefonemas, né? E também, depois, a gente fazia até um jornalzinho no mimeógrafo de álcool. Então, as nossas comunicações eram assim. Ou então passava para o escritório da Emater, na época não tinha IMA ainda não, sabe? Para poder fazer esse relacionamento. Acho que a questão da Vimig foi mais de comunicação e relacionamento, fazendo esses cursos que ela fez. Ela assim, a essência da avicultura não era muito fácil para o pessoal das secretarias e tal, que é uma produção de aves, é uma coisa muito difícil de apurar a quantidade de carreira que ela tem, de passos que ela dá, certo? Da matriz lá, da bisavó para a avó, para o pintinho de corte, certo? Para que ele transforme em frango. A poedeira é a mesma coisa, certo? Então, não é tão fácil. São muitos passos, e cada passo desse tinha uma tributação, sabe? Então, isso aí é que a avicultura conseguiu, a associação conseguiu muito interagir com as secretarias todas, sabe? Com o Ministério da Agricultura, nas sessões de abate, né, de frango. Então, a gente fez tudo para que isso aqui fosse distribuído entre todo o pessoal que tinha o poder de fazer, de legislar. Eu estava olhando, o Brasil hoje, o maior exportador de carne de frango, né? Enfim, e na realidade eu estava conversando com Ars Paulinelli, né, que vai palestrar, o nosso ex-ministro, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, 2022, aliás, pela segunda vez, né, o ano passado, 2021, ele também foi indicado, infelizmente não ganhou, mas para mim, e acho que para muitos, o maior brasileiro vivo, né, pelo que ele fez, e a senhora testemunha, né, participou, né? Então, assim, desde a origem, desde o início, então na década de 70, o Brasil importava comida, né? Nós tínhamos que importar muita coisa, nós não éramos autossuficientes. Então, a vinda dessas associações, a vinda desses órgãos, igual foi também na época de Paulinelli, a criação desses grandes centros da Embrapa, né, de desenvolvimento de tecnologia, de ciência propriamente dito, né, para que a coisa chegue ao produtor, né? E eu vindo agora pensando, né, como que está ali, ou seja, em que muitos, eu já estou com 50 e poucos anos, mas a senhora tem mais tempo de profissional da veterinária do que eu tenho de vida. Eu fico muito feliz porque vendo os números do agro, né, seja no segmento avícola, seja no segmento, né, dos bovinos, enfim,
do milho, enfim. Mas a satisfação de saber